Boa noite, Paraná. Oferecimento Condor, carnes de qualidade para você. Olá, boa noite para você. A Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço da gasolina nas refinarias. A gente só tem a reclamar, né? Porque tudo sobe. E o salário, as coisas para ganhar tá muito difícil, né? O aumento começa a valer amanhã, mas em Curitiba já tem posto cobrando quase R$ 5,70 pelo litro da gasolina. O ministro da Infraestrutura vem ao Paraná e apresenta os detalhes do novo modelo de pedágio. Carolina Wolff. A promessa é de que as tarifas fiquem, em média, de 45% a 50% mais baratas do que hoje e que sejam feitas obras de duplicação e até instalação de rede Wi-Fi. A Secretaria Estadual de Saúde mudou as regras e diminuiu o distanciamento das carteiras nas salas de aula. A gente mostra como isso muda a rotina nas escolas. A polícia prende integrantes de uma quadrilha que filmava os assaltos. Os bandidos agiam com violência. Fala baixo. Eu já matei uns par, mano. Ó, joga limpo com nós. A imagem ao vivo é de Maringá, onde agora faz 22 graus. O Boa Noite Paraná volta já. Nos tempos do imperador, quando viu a Condessa de Barral pela primeira vez, o imperador ficou sem palavras. Majestades. E o magnetismo dela com Dom Pedro vai chamar a atenção da imperatriz. Não é Pedro? Imperador? O imperador está distraído hoje, hein? Ele não é sempre assim, hein? Amanhã, nos tempos do imperador. Viver em família é aproveitar cada momento. E no Condor você encontra os ingredientes para todos eles. Café Bom Jesus, R$ 8,90. Na compra de 2 unidades mais R$1, leve um filtro Briguita. Arroz branco de Urbano, R$ 18,98. Nescau, 730 gramas, R$ 9,95. Fraldinha ou posta vermelha, R$ 29,79 o quilo. Heineken, 250 ml, R$ 2,89. Beba com moderação. Omo, 2 quilos e 200, R$ 19,98. Toda loja em até 6 vezes sem juros em todos os cartões. Para aparecer na telinha, compartilhar sua história e sua opinião, vem pro app. Em todos os lugares, a RPC tá com você. E você tá sempre ligado na RPC. O primeiro turno do Brasileirão tá chegando ao fim. E o Timão sabe. Quem quer chegar longe na tabela tem que fazer o dever de casa. Corinthians e Ceará. É duelo de alvinegros na tela da Globo. Domingo, 4 da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção. A notícia que vem da economia, mais uma vez, não é boa. A Petrobras anunciou que vai aumentar de novo o preço do litro da gasolina nas refinarias. Eu vou conversar com a Patrícia Pivetta. Patrícia, para quem já perdeu a conta, são quantos aumentos só esse ano? Boa noite. Sandro, boa noite. Já são 9 aumentos este ano, do início do ano até agora. O último deles, no início de julho. Este aumento de agora, que passa a valer a partir de amanhã, é de 3,3%. Mas aí no acumulado do ano, a gente tem os impressionantes 51% de reajuste no preço do litro da gasolina. O preço médio do litro da gasolina lá nas refinarias vai passar de R$ 2,69 para R$ 2,78 litro. São 9 centavos a mais por litro. O repasse nos reajustes nas refinarias ao consumidor final, ele depende de uma série de fatores, entre eles margem da distribuição e revenda, impostos e também a adição obrigatória de etanol e de biodiesel. Por enquanto, nos postos de combustíveis do Paraná, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço mais barato da gasolina aqui no estado, ele é encontrado em São José dos Pinhais. R$ 5,39 o litro. E o mais caro aqui em Londrina, R$ 6,35. E em Curitiba, Sandro, muitos postos já aumentaram o preço da gasolina. Hoje, a gente encontrou preços a R$ 5,62,
R$ 5,70 o litro. Eu conversei mais cedo com motoristas e motociclistas e, claro, a bronca é geral. Eu trabalho com transporte. Prejuízo, hein? Muito complicado. Fazer o quê? Tem que se adequar, mas o salário não aumenta, o frete não sobe. Não tem o que fazer, né? A gente tem que trabalhar e continuar pagando, porque não tem jeito. Faz greve, não adianta. Os caminhoneiros param, não adianta. Então tem que continuar trabalhando do mesmo jeito. A gente só tem a reclamar, né? Porque tudo sobe. E o salário, as coisas para ganhar tá muito difícil, né? Pesa muito mais, ainda mais que a gente trabalha no aplicativo, né? Fica mais pesado ainda. Quando aumenta o preço da gasolina, a gente sabe que isso impacta diretamente no preço de outros produtos e serviços muito importantes, como transporte, alimentos, produtos de consumo em geral. O preço da gasolina, a gasolina, aliás, foi um dos itens, um dos produtos que que provocou o aumento da inflação no mês de julho, Sandro. Por enquanto, Sandro, desta vez não houve aumento no preço do diesel. Pois é, certamente esses aumentos no preço da gasolina não ajudam em nada a retomada dos negócios, a recuperação da economia, né, Patrícia? Obrigado pelas informações, viu, Patrícia? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve hoje no Paraná para apresentar detalhes do novo modelo de pedágio do Estado. Entre as obras previstas está a duplicação de quase 1.800 quilômetros e a instalação de rede Wi-Fi em quase todos os trechos, ou melhor, em todos os trechos de concessão. A promessa, além das obras, é de que as tarifas baixem pela metade. Os detalhes do novo modelo de pedágio foram apresentados pelo secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, junto com o governador Ratinho Júnior e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Os novos contratos prevêem 44 bilhões de reais em obras, entre elas a duplicação de quase 1.800 quilômetros de estradas. A BR-277, por exemplo, deve ser duplicada desde o trecho em São Luís do Purunã, perto de Curitiba, até Matelândia, no oeste do estado. Existe também a previsão da construção de 10 contornos urbanos e faixas adicionais em rodovias já duplicadas, terceiras faixas, instalação de redes de Wi-Fi em todos os trechos de estradas, além de câmeras de monitoramento e iluminação em LED. O governo também anunciou mais de 1.000 obras de viadutos, trincheiras e passarelas. O novo modelo de concessão do pedágio prevê disputa pela menor tarifa, sem limite de desconto com o aporte financeiro, depósito feito pela empresa vencedora para garantir a execução das obras. Quanto maior o desconto na tarifa, maior o valor a ser depositado. Eu precisava de um modelo que repelisse o aventureiro, que afastasse aqueles caras que vêm para um leilão para depois não fazer o empreendimento. Se o desconto é agressivo demais, você está destruindo o caixa. Então a primeira coisa não é a menor tarifa, mas a tarifa justa, a tarifa que vai remunerar a carga de investimento que virá. E acho que nós temos um modelo interessante que vai proporcionar a tarifa justa. Segundo o governo, o desconto nas tarifas atuais devem ser, em média, de 45% a 50%. Por exemplo, a praça de pedágio de São José dos Pinhais, caminho para o litoral do estado, a tarifa para carros de passeio hoje custa R$ 23,30 e vai a leilão, segundo o Ministério da Infraestrutura, a R$ 15,36. Se as concessionárias oferecerem 20% de desconto sobre esse valor, o pedágio pode baixar para R$ 12,29. Os novos contratos de pedágio vão ser divididos em 6 lotes, que vão a leilão separadamente e totalizam 3.300 quilômetros de rodovias. Desse total, segundo o projeto, 65% são de rodovias federais e outros 35% de estradas estaduais. Para ir a leilão, a Assembleia Legislativa ainda precisa aprovar o repasse das rodovias estaduais para o governo federal. O projeto está sendo analisado pelos deputados. Depois, a proposta de concessão vai para o Tribunal de Contas da União, para só então ir para leilão na Bolsa de Valores. O ministro da Infraestrutura disse hoje que as rodovias do estado devem ir a leilão até março do ano que vem. Como as atuais concessões vencem no fim de novembro deste ano e o governo do estado já adiantou que não vai renovar os contratos,
Durante esse período, não haverá cobrança de pedágio e o governo federal ficará responsável pela manutenção das estradas federais e o governo do estado pela manutenção das rodovias estaduais. Não é em meses que o pavimento vai se degradar. Nós vamos ter condição de fazer por meio do DENIT, por meio do DR, manutenção na rodovia neste período de transição. O governador Ratinho Júnior garantiu que no período sem concessão, o estado vai garantir o atendimento em casos de acidentes. Nós temos o sistema de saúde do governo do estado, obviamente, bombeiros, SIAT, SAMU, que também vai dar amparo, como já dá em outras. Tem a PRF, tem a Polícia Rodoviária, então tudo isso agora será colocado na mesa e pensar toda essa estratégia de prestação de serviço para o usuário até que isso aconteça. Então, quer dizer, não vai ficar desassistido, terá toda uma operação, obviamente, pensada para atender essas rodovias que são importantes para o estado. O coordenador do G7, que representa o setor produtivo, disse que as mudanças no modelo de concessão devem refletir na economia do estado. O Paraná vai ficar muito mais competitivo, vai ter preço na prateleira do consumidor paranaense com produtos mais baratos. Estrada segura e tarifa de pedágio justa. Não se está pedindo muita coisa, não é mesmo? Na reportagem, a gente mostrou o exemplo de como pode ficar a tarifa do pedágio na descida para o litoral. Apontando a câmera do seu celular para o código aqui ao lado, você vai ser levado ao G1 Paraná. Lá você encontra por qual preço vão a leilão todas as praças de pedágio do estado. Ao todo serão 42 praças de pedágio. No G1 Paraná, você encontra inclusive as novas praças que vão ser instaladas depois da nova concessão. A gente fala agora de uma mudança que mexe com a educação. A partir de agora, o distanciamento entre as carteiras nas salas de aula de escolas públicas e particulares passa de 1,5 metro para 1 metro. A Aline Pavanelli tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Aline. O que isso muda na prática, na rotina das escolas? Oi, Sandro. Boa noite a todos. Na prática, essa mudança pode reduzir ou até acabar com o rodízio entre aulas presenciais e online. É o aluno passando mais tempo em sala de aula. Dependendo da escola, turmas inteiras podem voltar a frequentar a escola diariamente. A redução da distância entre as carteiras já está valendo em todo o estado, tanto para a rede pública quanto particular e também para o ensino superior. A justificativa para adotar essa medida é a redução dos números da pandemia, mas o governo diz que faz um acompanhamento diário da situação. Claro que as medidas de segurança devem continuar, né? O uso obrigatório da máscara e também a higiene das mãos. Agora, só um panorama da rede estadual de ensino, Sandro. Atualmente, 90% das 2.100 escolas estaduais estão abertas. Um último balanço divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Estadual de Educação aponta que 920 colégios estão abertos em todo o estado. 7 foram fechados devido de Covid. E a rede estadual ela tem 1.100.000 alunos, dos quais 920.000 já têm autorização para voltar para a escola, para as aulas presenciais. Mas efetivamente, apenas 350.000 voltaram a frequentar a sala de aula. Sandro? Pois é, Aline, devagarzinho a gente vai voltando à normalidade ou o que a gente já convencionou chamar de novo normal, né? Obrigado pelas informações, viu, Aline? Vamos atualizar os números da pandemia e da vacinação pelo estado. Robertson Januzzi, boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 2.102 casos de coronavírus. Com isso, o Paraná atinge um total de 1.400.000 casos desde o início da pandemia. No boletim de hoje também foram confirmadas 18 mortes, nem todas nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes está em 77, com uma variação de menos 45%. A ocupação de leitos de UTIs pelo estado está em 58%. E a gente chama a atenção mais uma vez para a taxa de transmissão do coronavírus, que subiu mais um pouquinho de ontem para hoje. Hoje está em 0,97. Essa é a média de todo o estado do Paraná. Quando a gente faz o recorte apenas sobre a cidade de Curitiba, a taxa de transmissão é mais alta. A pandemia está crescendo, segundo os números na cidade de Curitiba, a taxa de transmissão está em 1,16. Isso significa que 100 pessoas transmitem o vírus para 116 pessoas.
São 6.425 casos ativos na capital, pessoas com potencial para transmitir o vírus. E a gente lembra que exatamente há uma semana, na quarta-feira da semana passada, eram 5.752 casos. A ocupação de leitos em Curitiba está em 65%. Agora os números da vacinação pelo estado. 6.297.000 paranaenses tomaram a dose da vacina contra o coronavírus. E 2.570.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Com isso, o estado aplicou a primeira dose em 54,68% da população e 22,31% estão com a imunização completa. Hoje, o Paraná recebe mais 108.000 doses da vacina contra o coronavírus. As doses chegam daqui a pouco no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Quanto à vacinação em Curitiba, amanhã serão vacinados aqueles que nasceram no segundo semestre de 1993. Hoje foi a vez de quem nasceu no primeiro semestre e amanhã no segundo semestre de 1993. Sandro. Obrigado, Robertson. A Polícia Civil fez hoje uma operação para prender uma quadrilha que vinha aterrorizando moradores da região noroeste. Os criminosos agiam com violência e gravavam imagens dos assaltos. Fala baixo. Eu já matei uns par, mano. Eu sei. Ó, joga limpo com nós. Eu não sei, fala baixo. Essas imagens foram gravadas por um bandido durante um assalto em uma propriedade rural em Terra Rica no mês passado. A polícia teve acesso ao vídeo depois que o criminoso foi preso e teve o celular apreendido. As gravações fazem parte do inquérito policial. Neste assalto, as vítimas foram rendidas e mantidas amarradas por 10 horas. O grupo fugiu levando 2 carros, um caminhão e joias. Segundo as investigações, a quadrilha está envolvida em vários roubos aqui na região noroeste. A polícia descobriu também que os bandidos costumavam gravar os assaltos e as ameaças. Eles eram violentos, amarravam as vítimas e ainda as agrediam. A polícia diz que este outro vídeo, também gravado pelos bandidos, mostra uma caminhonete roubada que a quadrilha tentava levar para o Paraguai. O grupo tem 5 integrantes. A operação de hoje foi para cumprir 2 mandados de prisão contra suspeitos dos assaltos. Alguns veículos foram recuperamos aparelhos celulares e os 2 sujeitos que estão presos foram colocados à disposição da justiça. O inquérito policial foi encerrado e pedido ao Poder Judiciário e encerrada a investigação. Outros 2 homens foram mortos durante um confronto com a PM em julho. O 5º integrante é o rapaz de 18 anos, com quem a polícia encontrou a gravação que você viu no início da reportagem. Eu já matei uns par, mano. Eu sei. Um dos suspeitos procurados foi preso no começo da tarde. Está marcado para amanhã o julgamento dos acusados de matar Fabrício Machado da Silva. O crime foi em 2017. Na época, ele presidia a Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis. Segundo o Ministério Público, o assassinato teve relação com o trabalho de fiscalização que Fabrício exercia. O julgamento, marcado para esta quinta-feira no Tribunal do Júri, vai acontecer 4 anos e 5 meses depois da morte de Fabrício Machado da Silva. O crime foi no dia 23 de março de 2017. Fabrício tinha 34 anos e foi assassinado a tiros quando chegava em casa em Curitiba. O empresário do setor de combustíveis Onildo Chaves de Córdova é apontado como mandante do crime. Patrick Yuxissin Leandro teria feito os disparos. Matheus William Guedes e Jefferson Rocha teriam participado do plano de execução. Todos estarão no banco dos réus acusados de homicídio qualificado. Na época, Fabrício presidia a Associação Brasileira de Combate às Fraudes de Combustíveis. De acordo com as investigações, o assassinato teve relação com a atividade dele. Na denúncia contra os 4 réus, o Ministério Público lembra que 1 ano antes do crime, o trabalho de Fabrício contra as fraudes no setor de combustíveis deu origem a uma investigação da polícia. A Operação Pane Seca tinha como alvos donos de postos de combustíveis, incluindo o empresário Onildo Chaves de Córdova, que teria pago R$20 mil pela morte de Fabrício.
O advogado da família de Fabrício atua como assistente da acusação e diz que as provas não deixam nenhuma dúvida quanto à participação dos réus no crime. Laudos periciais, interceptação telefônica, provas testemunhais, ou seja, há uma robustez de provas contra todos os 4 aqui, é impressionante. Um crime cruel que chocou não só o Paraná, mas o Brasil inteiro, e nós não esperamos outro desfecho que não seja a condenação dos acusados. A defesa de Jefferson Rocha disse que vai apresentar no plenário os fatos da inocência dele. O advogado de Matheus, William Guedes, nega as acusações e afirma que não há provas que coloquem o cliente na cena dos acontecimentos. A defesa de Patrick Leandro afirmou que espera restabelecer a verdade e a defesa de Onildo Chaves de Córdova não quis se manifestar. A geração de energia em meio à falta de chuvas é um assunto que preocupa todo o Brasil. E no Boa Noite Paraná, uma série de reportagens especiais mostra os problemas enfrentados aqui no estado. Os rios do nosso Paraná não têm mais capacidade para a construção de grandes usinas hidrelétricas. O tempo de obras gigantes ficou para trás. Usina de Itaipu. E ali pertinho, o bairro Jardim Itaipu. Menos de 1 quilômetro entre a maior usina geradora de energia do mundo e a casa do Genivaldo. Seria algum privilégio? Parede e meia com a Itaipu e não temos uma energia de qualidade. A vizinhança pode até ser famosa, mas não ajuda a resolver aquilo que consome a paciência dos moradores. O nosso bairro todo aqui tem uma dificuldade grande com isso. Sempre ou chuva ou no verão que dá uma sobrecarga, cai a energia. Pode ser no Jardim Itaipu, em Foz do Iguaçu, ou na Vila do Superagui, em Guaraqueçaba, no outro extremo do estado. É impossível saber de onde vem a energia que abastece as casas paranaenses. Você não tem como direcionar ou identificar para onde que vai a energia da Itaipu, porque você não tem um carimbo aqui, né, do montante para onde que vai. A energia gerada pela Itaipu e por outras usinas hidrelétricas do estado segue por estas torres de transmissão até entrar no Sistema Interligado Nacional, que é para onde vai toda a produção de energia de todas as fontes de geração. Como se fosse uma grande caixa d'água, esse sistema interligado, onde tem várias entradas de água. Algumas maiores, como no caso da Itaipu, outras menores, com outros tipos de fontes, todas alimentando a mesma caixa d'água. E a hora que você abre a torneira, que é a água sai ali, então você não consegue saber se aquela água que você está usando, ela veio de qual cano, de qual fonte. Itaipu é a usina que mais gerou energia na história do planeta. Desde que iniciou a operação em 1984, a produção acumulada da usina é de 2,8 bilhões de megawatts, o suficiente para abastecer o mundo inteiro por 45 dias. E o Paraná por 89 anos e 5 meses. Apesar de ter sido construída em Foz do Iguaçu, a usina pertence ao subsistema da região Sudeste, que responde por 70% da capacidade de armazenamento do Sistema Interligado Nacional. A água utilizada por Itaipu vem da bacia do Rio Paraná, que antes de movimentar estas turbinas, passa por 6 estados e pelo Distrito Federal. Já o Rio Iguaçu, em seus 1.350 quilômetros, passa por 6 usinas hidrelétricas gerenciadas pela Copel. As usinas que estavam previstas serem construídas já foram todas implementadas. O último aproveitamento no Rio Iguaçu foi concluído há cerca de 2 anos, que é a usina de Baixo Iguaçu. Com os maiores rios do Paraná já explorados e quase sem mais espaço para a construção de grandes usinas, um outro modelo de geração de energia avança no estado. São as pequenas centrais hidrelétricas que aproveitam a vazão dos rios menores. O custo de instalação é baixo, com menos potencial energético, mas o impacto ambiental bem menor. Hoje está tendo uma mudança de mentalidade, está sendo demonstrado que as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras têm um baixo impacto ambiental, então merecem sair do papel mesmo. Assim como o gigante Paranazão, o imponente Iguaçu, uma
modesto Rio Santana também gera energia. Essa PCH gera 6 megawatts, o suficiente para abastecer 12.500 residências. Só uma turbina de Itaipu gera 116 vezes mais energia que toda a mini usina de Renascença. E Itaipu tem 20 turbinas. Hoje, o Paraná tem 32 PCHs em operação. Em Verê, também no sudoeste, outra mini usina administrada pela Copel desvia as águas do Rio Chopin para 3 turbinas, que geram 29 megawatts. Você na sua casa não sabe se você está usando a energia, né, de uma usina próxima da tua casa ou de outra fonte, né? É impossível você dizer, porque a hora que o elétron caiu na rede, ele passa a ser um potencial no sistema, né? Energia é energia. Ela pode ser produzida em diferentes lugares, mas depois que cai no Sistema Interligado Nacional, pode iluminar a casa de qualquer paranaense, seja na Vila do Superagui, em Guaraqueçaba, ou no Jardim Itaipu, na casa do Genivaldo. Na reportagem de amanhã, por que a conta de luz subiu tanto? Nós vamos mostrar o impacto na indústria e no orçamento das famílias. E você vai ver uma dica simples que ajuda a reduzir em 10% a conta de luz. Depois do intervalo, os gols que levaram o Coritiba à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A imagem ao vivo é de Curitiba, o frio voltou, agora faz 10 graus na capital. O Boa Noite Paraná volta já. Júlio se apaixonou pela policial que está investigando o roubo do hotel e a consciência dele tá pesada. Foi um erro a gente ter se envolvido. Quê? Foi um erro a gente ter se envolvido desde o início. Eu achei que você fosse se desculpar. Não. O problema não é você, Antônia. O problema sou eu. Daqui a pouco... Eu te amo demais pra continuar te enganando, Antônia. Pega, pega. A vida é feita de momentos. Alguns a gente lembra pelo cheiro, pelo gosto, ou pelo som daquele sorriso. Sabe por que a gente sabe disso? Porque a gente também estava lá. Café Damasco. O melhor presente é estar presente. Doe o que você não usa mais. Doe amor. Onde há calor, há mais vida. Hoje. Alerta de tempestade. A segurança da plataforma está ameaçada, mas o perigo não vem só da tempestade. Tem mandado de prisão contra você. Depois de Império. Ele pode sabotar alguma coisa. Aqui só tem maluco. Você não sabe onde você se meteu. Ilha de Ferro. O Coritiba assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora há pouco, o Coxa venceu o Brasil de Pelotas. O destaque do jogo foi o centroavante Léo Gamalho. No primeiro tempo, ele recebeu o lançamento de Rafinha e abriu o placar. E na segunda etapa, ele cobrou o pênalti com categoria e definiu o jogo. Final, Brasil 0, Coritiba 2. E agora você tem imagens do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, onde o Londrina enfrenta a Ponte Preta também pela Série B. O jogo está no primeiro tempo e o Londrina está vencendo por 1-0. O gol foi marcado por Safira aos 29 minutos do primeiro tempo. Temos imagens? Hora de falar dessa virada no tempo. Quem volta é o Robertson Januzzi. A quarta-feira foi gelada assim em todo o estado, Robertson. Sandro, principalmente na metade sul do estado, a gente sentiu mais essa queda na temperatura pela passagem de uma frente fria que a gente já alertava ontem aqui no Boa Noite Paraná. Metade norte, a temperatura caiu em relação aos últimos dias, porém nem tanto. Depois de um veranico de início de semana, a gente volta para uma programação normal de inverno, temperatura mais baixa.
Curitiba foi a região onde a gente mais sentiu essa queda na temperatura. A máxima hoje não passou dos 13 graus. Para amanhã, a situação se repete. A nossa imagem de satélite mostra que tem chuva ainda em toda a região sul do Paraná, na metade norte do estado. Tempo seco, o sol ainda pode aparecer entre nuvens em algumas regiões, como Londrina, Maringá. Nas demais regiões, de leste a oeste, um tempo mais encoberto, fechado, com a possibilidade de uma chuva localizada. Começo falando principalmente da região leste, região do litoral, onde tem a possibilidade de uma chuva um pouco mais forte nesta quinta-feira. Por quê? Pela passagem da frente fria e também pela circulação dos ventos. De que maneira pode vir essa chuva? Aproximadamente 16 milímetros, temperatura entre 13 e 15 graus. Não deve ter uma grande oscilação de temperatura no litoral. Isso para as cidades de Paranaguá, Morretes, Guaratuba e Pontal do Paraná para esta quinta-feira. Por que o litoral deve ter um pouco mais de chuva? Com a passagem da frente fria, se estabeleceu um sistema de alta pressão no extremo sul do país, onde esse sistema ajuda a canalizar uma umidade para cima do Paraná e por isso ela entra principalmente pelo sul e pelo litoral. Nas praias, então, pode ter uma chuva um pouco mais forte já nesta quinta-feira, Sandro. Pois é, Curitiba também tem previsão dessa chuva um pouco mais forte? Tem previsão de um tempo mais fechado. Hoje foi assim e amanhã deve permanecer. Chuva a qualquer momento, mas não uma chuva forte como prevista para o litoral. Inclusive no litoral, a gente mostrou agora há pouco no início uma imagem do Almir Alves que mandou para a gente pelo aplicativo Você na RPC, já um mar um pouco mais agitado. Essa foto que você vê neste momento demonstra essa agitação marítima por causa da circulação dos ventos. Curitiba já não. Voltando para a situação de Curitiba, a gente deve ter uma chuva fraca, pontual em apenas alguns momentos do dia. Hoje foi assim. Já no início da manhã teve chuva hoje em Curitiba, em alguns bairros da cidade. Temperatura oscilando entre 9 e 14 graus. 9 graus na parte da manhã, 14 no período da tarde. Hoje a máxima foi de 13 e à noite a temperatura cai para 10 graus. Tempo fechado também nas cidades de Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu, onde os termômetros também não sobem muito e ainda tem previsão de chuva. Única região que não deve chover nesta quinta-feira, o tempo pode amanhecer fechado e o sol aparecer entre nuvens, cidades como Jacarezinho, Londrina, Maringá e Paranavaí. Isso vai do norte pioneiro até o noroeste do estado. Sandro. Obrigado, Robertson. O gol do Londrina você confere amanhã cedinho no Bom Dia Paraná. Mais informações em nossa página, o G1 Paraná. Obrigado pela companhia em todo o estado. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Paraná. Oferecimento Condor, carnes de qualidade para você.